Você já ouviu falar sobre justiça reprodutiva? Sabe o que é? Um dos aspectos da justiça reprodutiva é o abortamento. Por que ainda é tabu falar disso? Por que ainda não tratamos o aborto como uma questão de saúde pública, mas sempre no campo do crime? Qual é a posição da Organização Mundial de Saúde? Essas são algumas perguntas que abrirão este episódio, que contará com a participação de especialistas no tema a partir de suas ocupações e militâncias, estando presentes no estúdio duas mulheres que são referências nesse assunto, Miriam Ventura e Morgana Eneyle. Olá, eu sou Andréia Romani e esse é o podcast da Sépia, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Em nossos 3 podcasts anteriores, falamos sobre a participação política das mulheres, trazendo um histórico desta participação aqui no Brasil, as conquistas e os desafios enfrentados. Hoje falaremos sobre a justiça reprodutiva, incluindo o aborto, um tema que ainda encontra resistências, mas que precisa ser debatido em uma perspectiva de respeito à pluralidade de opiniões. Nossas convidadas no estúdio são Miriam Ventura, feminista, graduada em Direito, mestre e doutora em Saúde Pública pela Fiocruz. Ela é professora e coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Direitos Humanos e Saúde, do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Miriam integra o Conselho Diretor da Sépia. Morgana Eneyle é doula e professora licenciada em Artes Visuais, mestre em Educação, fundadora e presidenta da Federação Nacional de Doulas, membro da coordenação dos cursos de atualização e qualificação profissional de doulas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, pesquisadora na mesma instituição, coordenando a pesquisa Mapeamento de Doulas. É membro do Conselho Municipal de Saúde e do Comitê de Mortalidade Materna na cidade do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Miriam, bem-vinda, Morgana. Eu aqui agradeço esse convite maravilhoso desse podcast, que com certeza será muito esclarecedor para todas as mulheres. Muito bom estar aqui com vocês, Andréia e Miriam, e ter a oportunidade desse diálogo, de tanta partilha com quem vai aproveitar desse conteúdo produzido pela Sépia. Bem, a gente dá início então aqui ao podcast, perguntando a Miriam e a Morgana como é que elas definem a justiça reprodutiva. Eu iria um pouquinho antes, definindo o que é justiça, né? O que essa concepção de justiça nos traz? Ela nos traz 2 elementos centrais. Um é o reconhecimento de identidades e um segundo é um elemento de distribuição. Então, toda vez que nós falamos de que algo deve ser justo, nós estamos nos referindo a um sujeito que pretendemos que sejam iguais, que todos sejam iguais, e uma pretensão de eu distribuir bens, ônus e bônus na sociedade também igualmente. Então, a justiça, na concepção atual, nos traz essa questão de distribuição e reconhecimento. Justiça social, que vem nessa, vai consolidar exatamente essa ideia bidimensional dessa justiça, que nos traz o horizonte ético de pautar nossas condutas sempre para assegurar medidas concretas para que essa distribuição e o reconhecimento dos sujeitos se deem em pé de igualdade. E para isso nós temos que reconhecer as diferenças e trabalhar em prol de oportunidades equitativas para todos. A justiça reprodutiva vai trazer basicamente esses elementos fundantes da concepção de justiça atualmente, né? E foi forjado, né, pelo movimento de mulheres negras, esse conceito, para nos lembrar exatamente a realidade da vivência e do exercício de direitos em torno da questão reprodutiva. Então, eu poderia resumir justiça reprodutiva, na minha perspectiva, vamos assim dizer,
ética, jurídica, tem outras perspectivas que a gente pode abordar, da moralidade e outras, mas como a justiça reprodutiva ser o mecanismo ou o horizonte ético para garantias de direitos de ter filhos, o direito de não ter filhos, o direito de cuidar dos filhos, bem como controlar as nossas opções de parto, nascimento. Então, a concepção vai muito além da afirmação, né, simplesmente de direitos, né? E como eu disse, esse conceito ele vai surgir e vai enfatizar, por exemplo, que algumas mulheres, né, têm menos direitos do que outras no tal. Então, o argumento básico da justiça reprodutiva aponta claramente para o fato, por exemplo, que o tema de hoje do nosso podcast, o aborto ser ilegal, viola o segundo princípio da justiça reprodutiva, que é o direito de não ter filhos, né? E não garante a justiça reprodutiva porque as mulheres precisam poder fazer suas escolhas da forma mais autônoma possível. Outro aspecto da justiça reprodutiva articulada com a ideia de aborto voluntário é essencialmente feminista, né? E de feministas negras que, por exemplo, buscam iluminar as implicações de gênero, raça e classe, como nós chamamos, da interseccionalidade, na prática social e nas próprias normas jurídicas frente às questões reprodutivas, mortalidade materna, aborto, violência. Então, é dessa forma que a ideia de justiça reprodutiva nos traz a dimensão de como e de que modo as mulheres têm sido consideradas ou não nas práticas de saúde, nas leis, na saúde pública e colabora na identificação das omissões e apontam o que a gente deve corrigir as diferenças no âmbito da saúde e dos direitos da mulher. Eu gosto muito de pensar a justiça reprodutiva não só através do aborto, mas através de uma coisa muito simples, que seria o direito à laqueadura, né? A gente pensa que mulheres pobres, em sua maioria negras, passam anos e anos em busca de uma laqueadura que é prevista legalmente, que está dentro do projeto de planejamento familiar e que, por N motivos, elas não têm sequer o acesso a conseguir passar pelo direito de conseguir ter uma contracepção dentro dessa modalidade. Então, se você pensa que mulheres negras tiveram que forjar um conceito, é porque o lugar da maternidade nunca foi igual para todas as pessoas, para todas as mulheres. Então, é importante ressaltar que a justiça reprodutiva nasce do movimento de mulheres negras, porque ele nasce numa perspectiva de que o direito à maternidade e o direito à não maternidade, ele já existe dentro da perspectiva de raça e classe, né? A gente tem plena consciência de quem tem acesso ao que tem de aborto, a gente sabe de forma absolutamente estudada quem tem acesso aos métodos contraceptivos mais eficazes. Então nós temos ciência de que sobre o direito ao corpo que mulheres brancas e mulheres negras nunca tiveram o mesmo lugar. Então esse conceito, ele também vem recuperar o que seria essa equidade, porque criar filhos tendo uma rede de apoio, condições de ter babá, saindo para trabalhar, construindo sua autonomia, é completamente diferente de você não ter acesso à contracepção, não conseguir decidir sobre o seu parto, ter uma experiência de vida absolutamente desigual do ponto de vista de direitos sociais e ainda ser negado ao Estado, inclusive do direito de abortar. Então, a justiça reprodutiva na prática é uma recuperação de que existem dois tipos de exercício de maternidade ao longo da trajetória, inclusive do feminismo no Brasil. Nós temos um tempo largo em que um grupo de feministas atuava em prol do conjunto de direitos que
não eram, inclusive, consequentes em relação às mulheres negras. O direito a trabalhar fora, as mulheres negras sempre trabalharam fora. O direito à maternidade ou não ter seus filhos, as mulheres negras sempre abandonaram seus filhos. Então, quando a justiça reprodutiva ela traz para o centro o lugar da mulher negra e passa a discutir esse conjunto de direitos a poder e a não poder, ela recupera em si. Não só a interseccionalidade, quando a gente pensa ela do ponto de vista de você não poder escapar do que a realidade tem da justiça social e da capacidade de viver bem uma vida digna, mas de que, ao longo da trajetória, mulheres negras e mulheres brancas exerceram esse lugar de maternidade e de não maternidade de formas completamente díspares. E é por isso que esse conceito só poderia surgir a partir de mulheres negras e do movimento feminista negro. Justiça reprodutiva é uma estratégia potente e interseccional criada por feministas negras estadunidenses ainda na década de 90, com o intuito de trazer à baila a necessidade de mudanças estruturais, levando em consideração o contexto de mulheres racializadas. O interessante é que a abordagem a partir da justiça reprodutiva possibilita transcender o campo estrito dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, transportando-os para outros direitos e questões que se apresentam necessárias para a vida de mulheres e meninas, como moradia digna, creches, educação, trabalho, meio ambiente, dentre outros. A justiça reprodutiva veio trazer novas luzes e chaves à realidade que circunscreve a vida das mulheres e meninas. Essa foi a Letícia Rocha, ativista de Católicas pelo Direito de Decidir, mineira, mulher negra, feminista, graduada em Ciências da Religião. Justiça reprodutiva é um conceito que emerge da experiência das mulheres negras, né? E para nós, mulheres brancas e não negras, brasileiras, é extremamente importante para a gente olhar para a questão dos direitos reprodutivos a partir de uma perspectiva de justiça social antirracista. Essa foi Leina Pérez, gaúcha, que integra a Rede Feminista de Saúde, mestra em Ciências Sociais, com especialização em Saúde Pública Internacional. Segundo Leina, a justiça reprodutiva nos mostra como o racismo institucional incide na autonomia reprodutiva das mulheres negras e o quanto influencia nas barreiras de acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o atendimento ao aborto legal, atenção obstétrica e no direito de ter e ver as filhas e filhos crescerem. O aborto legal é o procedimento de interrupção de gestação autorizado pela legislação brasileira em caso em que a gravidez é decorrente de estupro, quando há risco à vida da gestante ou quando há um diagnóstico de anencefalia do feto. Esse procedimento deve ser oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Sabemos que o aborto é a quarta e, em alguns estados, a terceira causa da morte materna no Brasil. Por quê? Há 82 anos, o Brasil mantém uma legislação penal sobre o aborto que é considerada fortemente restritiva no cenário internacional, permitindo que ele seja realizado apenas em casos de risco de morte para a gestante ou quando a gravidez decorre de violência sexual. Mais recentemente, em 2012, também deixou de ser crime o aborto em casos de anencefalia. Mas são apenas essas três condições, esses três motivos em que o aborto não é crime no Brasil. Por outro lado, a maioria das mulheres brasileiras que recorrem ao aborto tem outros motivos e outras justificativas que para elas são muito importantes e também legítimas para interromper uma gravidez. No entanto, esses motivos não encontram permissão legal pelo Estado brasileiro. Mesmo assim, essas mulheres recorrem ao aborto, mas têm que fazê-lo de forma clandestina. E o aborto clandestino não tem qualquer fiscalização, controle sanitário, regulamentação e não tem nenhuma participação do Sistema Único de Saúde, do SUS, o que pode terminar muitas vezes em um procedimento absolutamente inseguro.
E as evidências que nós temos disponíveis mostram que essa insegurança e precariedade do aborto é sempre maior, é muito maior para as mulheres vulneráveis, como as mulheres negras, as pobres, as indígenas e aquelas com menor escolaridade. São principalmente essas mulheres que morrem de forma evitável e desnecessária por aborto no Brasil. E a explicação para isso é simples. A atual legislação penal brasileira se mostra ineficaz para evitar o aborto clandestino, mas ela é muito impactante nas elevadas taxas de mortalidade materna. Acabamos de ouvir Jefferson Dressetti, ginecologista, doutor em Ciências da Saúde e em Medicina, professor na Universidade de São Paulo e na Faculdade de Medicina do ABC, vice-coordenador do Grupo de Estudos sobre o Aborto, GEA, e membro do Conselho Consultivo da Fundação Abrinq e Save the Children. A partir da fala de Jefferson, gostaríamos agora de ouvir vocês, Morgana e Miriam. É muito interessante a perspectiva do Jefferson. Eu faço parte do Comitê de Mortalidade Materna da cidade do Rio de Janeiro, né? Ainda que ele seja um instrumento muito importante, como oriundo de um caso emblemático, que foi o caso Aline Pimentel, uma luta de tantas organizações feministas e na luta do combate ao racismo e antirracistas aqui do Brasil, ele tem se tornado, na minha visão, inclusive, cada vez mais eficaz, porque os seus processos de fiscalização, na verdade, de investigação, eles acabam não gerando desdobramentos objetivos que possam evitar esse tipo de agravamentos, inclusive dos vários casos de abortamento, que são os que chegam até as unidades de saúde e que não têm um cuidado adequado. O que na verdade, vai levar a esse aumento? É justamente elementos que passam pelo humano. O humano, né, o ser que está diante do atendimento, ele por N situações e por falta muitas vezes de um treinamento adequado, ele vai se utilizar das prerrogativas pessoais e não vai prestar o atendimento de forma digna, de forma a não precarizar e colaborar com o aumento da precarização da vida dessas mulheres, dessas pessoas que estão ali passando pela situação de abortamento. E isso é por si só criminoso, né? Porque é você negar aquela vida, e aí eu espero que a Miriam com certeza possa falar em como isso possa se reproduzir num crime em relação à vida, um atentado à vida dessas mulheres, porque o não atendimento, isso para aquelas que têm coragem de ir até o atendimento, né? Porque o que hoje causa estranhamento passa, inclusive, por pessoas que são denunciadas por profissionais de saúde e que, diante disso, são muitas vezes algemadas no próprio serviço. Um circuito de precarização das nossas vidas de forma muito eficaz. Você não tem contracepção segura, você não tem condições de criar e dar a vida digna aos seus, e você também não tem o direito de, em caso de se sujeitar a um procedimento clandestino, de buscar suporte na rede de saúde. Então, é um circuito que hoje não vemos por parte do Estado um encaminhamento para o Estado, falando não só a partir do que nós temos de representatividade no governo federal, mas mesmo nas camadas, né, de poderes estaduais e municipais, a gente não tem uma alternativa eficaz, né, porque o fator humano ainda pesa de forma muito direta nesse resultado. Um outro detalhe que eu acho que é importante, que não é um detalhe, mas do ponto de vista do que afeta, tem a ver com os casos em que o abortamento é natural e que são tratados como abortos provocados. Como doula, né? Inclusive, eu sempre gosto de lembrar as pessoas que o aborto é um evento do ciclo gravídico puerperal, né? Então, é um evento do ciclo em que pessoas podem ser acompanhadas por doulas quando tiverem a necessidade desse tipo de procedimento de forma legal. Às vezes, mas doula não é pro bebê? Se não, gente, doula é uma profissão que acompanha a pessoa que está passando por uma gestação. Na fala do Jefferson e na fala de Morgana, tem uma questão que eu queria recuperar, já foi abordada anteriormente em outras falas, que é essa relação de justiça reprodutiva e direitos, né, ou do campo do direito. E muito fortemente, nas duas falas, o papel
papel da lei e das políticas públicas diretamente relacionada com alcançar uma justiça reprodutiva, ou seja, a lei e as políticas como instrumentos e mecanismos que têm que ser desenvolvidos e efetivados para que a gente possa alcançar e cobrar do Estado. Então, esses dois aspectos, positivo e negativo, né, do direito, como nós chamamos, a liberdade para decidir e as condições necessárias para decidir, esse mapeamento de obrigações. Uma outra questão que tanto a fala de Jefferson como da Morgana nos traz é o sofrimento evitável desse processo de quando as leis e as políticas não têm o compromisso de realizar uma justiça. Eu trago como exemplo a Recomendação Geral número 35 do Comitê da Convenção CEDAW, que foi a mesma que condenou o Brasil no caso Aline, que essa recomendação trata da violência de gênero contra as mulheres e estabelece que as violações da saúde dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, tais qual a criminalização do aborto, a negação ou o acesso no atraso de um aborto seguro ou dos cuidados pós-aborto, como Morgana chamou a atenção, a continuação forçada de uma gravidez de mulheres e meninas, as formas de violência obstétricas, dependendo da circunstância, podem ser equiparadas à tortura, um tratamento cruel, desumano, degradante. Então, essa construção do comitê, o caso de mulheres grávidas, por exemplo, na epidemia de Zika, que nós tivemos no Brasil, correndo riscos consideráveis, sem poder acessar as questões de aborto, sem os cuidados necessários, é um aspecto relevantíssimo. Então, a gente tem que cada vez mais argumentar e reiterar esse sofrimento evitável, que a produção desse sofrimento é um crime, não só contra a integridade física e psíquica das mulheres, mas um crime extenso de tortura mesmo, né? E um último aspecto da fala de vocês é como essa posição estratégica de conceituar um problema de saúde pública como criminalização, para gerar barreiras, né? Então, por exemplo, a questão da criminalização do aborto gera barreiras. As restrições ao planejamento familiar, à contracepção de emergência, à pós-exposição e muitas outras. Morgana e Miriam trouxeram elementos fundamentais para a nossa reflexão e acho que um dos aspectos muito importantes da gente reiterar aqui é essa dimensão da tortura atrelada à questão da privação ao aborto e privação ou a injustiça reprodutiva, né, que ocasiona tantos sofrimentos. Então, relembrando aqui a questão da Recomendação Geral 35 do CIDO. Bom, a partir de uma provocação nas mídias sociais da Sépia, nós perguntamos a nossos seguidores e seguidoras o que eles gostariam e elas gostariam de saber sobre justiça reprodutiva e que nunca haviam perguntado. E desse post surgiu a seguinte pergunta: em se tratando de justiça reprodutiva, qual é o papel dos governos e sociedade civil organizada para avançar nessa discussão? E mais, qual é o principal impacto em termos de avanço sobre esse debate para a vida das pessoas com útero, em especial as mulheres negras? Morgana, a gente gostaria de te ouvir a partir dessa pergunta que a gente recebeu de uma seguidora nas nossas mídias sociais. Eu tenho atuado fortemente num campo chamado informação em saúde, porque eu estou convencida de que boa parte dos processos em relação a direitos sexuais e reprodutivos se dão muitas vezes por total falta de informação. E informação, pasmem, é um dos princípios da Carta do SUS. Então, não é nenhuma coisa que a gente precise legislar sobre, que a gente precise organizar sobre, é algo que já está, assim, previsto dentro do próprio contexto do que é saúde no nosso país. E por que isso?
A contracepção de emergência, a princípio, ela tem já distribuição na maior parte das unidades básicas de saúde. E essa é uma informação que mesmo dentro, assim, desafio a quem está ouvindo a perguntar para sua colega do lado, que estiver, assim, na sala de aula, você sabia que tem pílula do dia seguinte para você ir lá na unidade básica de saúde e pedir? Você fez sexo inseguro, que você pode diretamente no dia seguinte acordar, ir na unidade básica sem a necessidade de passar por uma consulta, acessar o PrEP e a pílula do dia seguinte. Te garanto, eu já fiz essa pesquisa com as amigas do meu filho, todas universitárias. Nenhuma sabia. Informação em saúde acho que é um grande defeito, vamos dizer, como doula. Eu vivencio violência obstétrica no cotidiano. Os casos de estupro que a gente viu recentemente, infelizmente, eles não são incomuns. Eles podem não acontecer daquela forma, como ficou tão explícito, mas eles acontecem. Só que muitas vezes a pessoa não sabe, a pessoa não ter a informação de que ela tem o direito a ter um acompanhante todo o tempo, inclusive numa cirurgia, faz diferença no tipo de resolutividade que aquele caso dela vai ter. Então, acho que hoje o que as organizações deveriam de investir, eu acho que esse podcast, inclusive, é um bom recurso para isso, é para que mais pessoas possam se utilizar do que já existe. Para além do que já existe, acho que a política pública, ela é sempre fruto, sempre não, mas também pode ser fruto de um lugar de advocacy, né? Um lugar de que é necessário estabelecer essas prioridades. Acho que nós temos vários mecanismos hoje de construção, de lutar por uma determinada alteração nas legislações existentes. Acho que o que a gente vê de vários ativistas feministas em relação às ações de inconstitucionalidade, acho que isso também é um lugar que faz com que a gente vá pressionando o Estado em relação ao avanço dos direitos que possam provocar essa equidade, né? Ou essa justiça reprodutiva nesse caminho. Mas, se é para tratar de justiça reprodutiva, não vai dar para ficar só na saúde. Ou, pelo menos, não só na compreensão do que é saúde. Saúde, gente, ela envolve meio ambiente, envolve condições plenas de você exercer esse lugar do saudável. A gente muitas vezes vai pensar saúde como você não estar doente. E quando, na verdade, para você não estar doente, para você ter integralidade física, mental e se sentir bem, o bem-estar, ele é muito mais amplo e você precisa ter um conjunto de dignidades que nós temos ainda uma longa trajetória enquanto país, enquanto sociedade para buscar. Recentemente causou indignação mais um caso ocorrido em Santa Catarina de uma menina de 11 anos, vítima de estupro, que teve seu direito ao abortamento legal, direito reconhecido pelo Código Penal de 1940, negado por uma juíza e por uma promotora de justiça. A realização do aborto voluntário não exige autorização judicial e, em caso de estupro e risco de vida, não restringe em função do tempo gestacional. Miriam, a gente gostaria de te ouvir a esse respeito. Este é um caso que abalou a todas nós quando veio à mídia, mas é cotidiano, é rotineiro, infelizmente. Qual é o ponto controvertido que chegou da idade gestacional da menina e da negativa do hospital em realizar? Foi uma controvérsia entre o que está estabelecido em lei federal em relação ao aborto legal e o que está estabelecido, normatizado numa norma técnica do Ministério da Saúde, de como o sistema de saúde deve realizar tecnicamente o abortamento ou a aceleração do parto, né? E nos casos de gravidez avançada. Então, o que diz a norma técnica? Que o abortamento, a técnica de abortamento, não o aborto, a técnica que os profissionais devem utilizar nesse caso, é uma até 20 semanas. E no própria norma do Ministério diz que não recomenda a realização de abortamento
a partir dessa idade gestacional. Ocorre que essa norma ela está em contradição com a lei federal que autoriza e não estabelece limites. Então, se uma lei superior não estabelece limites, não cabe ao poder público, ao poder executivo, ou no caso, ao sistema de saúde, aos médicos, hospitais e todos os profissionais envolvidos a fazer essa limitação. Então, foi exatamente essa controvérsia e que criou uma situação muito pior, que primeiro a recusa se deu em atender em tempo ideal essa menina, que foi ao sistema de justiça, e como bem falou Morgana, respondendo a outra questão, não basta a gente trabalhar no âmbito da saúde, temos que trabalhar na justiça. Aí foi negado a ela o acesso imediato, ou seja, essa menina nem precisava ir à justiça, porque a nossa lei e o próprio manual do Ministério da Saúde diz que tem que ser atendida imediatamente, sem boletim de ocorrência, sem nada. Os procedimentos legais de segurança e de justiça são feitos posteriormente. Então, ela sofreu algumas violações. Uma, o não atendimento oportuno. Aumentou o sofrimento evitável, a mãe com essa criança foram à justiça. Houve até uma restrição, mais sofrimento produzido por essa menina que foi afastada, e depois veio a polêmica, a controvérsia da idade gestacional, que não se tratava mais de aborto. Ora, não se tratava mais de abortamento, a técnica será outra. E a tortura continua, agora contra os profissionais que têm a ameaça de verem o prontuário aberto, de serem a sua conduta técnica questionada. Infelizmente, a gente tem que mudar essa situação. Obrigada, Miriam. Como você colocou, infelizmente, esse um de múltiplos casos que a gente testemunha no país. Perguntamos a Maria José Rosado, socióloga, mestre em Ciências Sociais, professora da PUC São Paulo, fundadora da ONG Católicas pelo Direito de Decidir, por que o aborto é um tema tão controverso e difícil de falar. E ela nos respondeu sobre 2 elementos que para ela são cruciais para o entendimento da questão. A resposta à pergunta sobre a dificuldade da sociedade brasileira em discutir, colocar em debate a questão do aborto, ela exige uma resposta bastante complexa, que naturalmente não vou poder dar aqui dessa forma. Então, eu pensei em 2 elementos que me parecem assim cruciais para essa questão. O primeiro deles é a nossa herança judaico-cristã, que tem na sua compreensão do ser humano a ideia de uma divisão. Quer dizer, nós somos seres divididos em corpo e alma, e com uma qualidade maior atribuída a essa alma. E com isso, o corpo é aquele que é considerado o lugar do mal, do pecado, de tudo aquilo que é negativo. E daí a dificuldade de atribuir à corporeidade algum tipo de direito, de pensar politicamente o corpo. Então, acho que esse é um elemento. Um segundo elemento, me parece que é a misoginia estrutural da sociedade e a compreensão que é veiculada constantemente e que é expressa nos altos índices de feminicídio do país, de que nós, mulheres, somos objetos, somos propriedade dos homens. E então, quando uma mulher decide buscar um outro companheiro, terminar um relacionamento, o homem vai lá e se julga no direito de matá-la, porque ela é propriedade dele e não pode ser atribuída a outro. Uma outra questão, que é também da cultura da nossa sociedade, é o fato de se atribuir a todas as mulheres a maternidade como um destino. Então, a maternidade não é trabalhada, não é compreendida como uma escolha, como resultado de uma decisão das mulheres que gestam e de todas as pessoas que gestam. E, especialmente, porque toda a carga do cuidado após o nascimento é das mulheres. Os homens sempre abortam as crianças, eles abandonam, vão buscar outras famílias e desaparecem.
Por que, então, não se consegue falar do aborto de um outro lugar que não seja o do crime e do pecado e discuti-lo como uma questão de saúde pública? Letícia Rocha acrescenta. O Brasil, como todas as Américas e Caribe, foram colonizados por europeus extremamente cristãos católicos. E esta foi uma força que estruturou e perpassou as culturas e as sociedades. A Igreja Católica, como guardiã da vida em todas as suas fases, tomam para si o discurso sobre o aborto, não como um dogma, mas faz parte da disciplina, da moral e da ética. O assunto carrega uma áurea sagrada, que se encerra no campo do abominável, do inconcebível e do pecado. Esta visão eclesial reflete na postura da sociedade sobre o tema. Vejo que a justiça reprodutiva, a partir da sua estratégia interseccional e descolonial, tende a lançar novas luzes para o entendimento desta realidade, para fora da dimensão religiosa, entendendo o campo que lhe é de direito, o campo da saúde pública. Como a Organização Mundial de Saúde se posiciona quanto ao abortamento? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, sempre teve e sempre terá, penso eu, um olhar voltado para a vida e o direito das mulheres. Portanto, será sempre o aborto uma questão prioritária e uma questão de direito à vida das mulheres. Recentemente, o diretor-geral da OMS, a Organização Mundial de Saúde, se manifestou no sentido de que as mulheres devem sempre ter o direito de escolher quando se trata de seus corpos e sua saúde. O acesso ao aborto seguro salva. Existem dois aspectos que me parecem fundamentais no posicionamento atual da Organização Mundial de Saúde em relação ao aborto. O primeiro deles é o entendimento da Organização Mundial de Saúde de que, no plano internacional, as leis e as políticas relativas ao aborto deveriam existir para proteger a saúde das mulheres e para proteger os direitos humanos das mulheres. E, nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde tem feito uma série de recomendações aos países para que eles possam eliminar ou reduzir fortemente as barreiras regulatórias, políticas e programáticas que possam, de alguma maneira, interferir na qualidade da atenção humanizada ao aborto. Isso, evidentemente, inclui a proposição da Organização Mundial de Saúde de que os países possam rever as suas políticas e as suas legislações que são restritivas e que são punitivas em relação ao aborto. O segundo aspecto fundamental é o entendimento da Organização Mundial de Saúde de que o aborto é um grave problema para a saúde pública. Na verdade, hoje ainda nós temos cerca de 22 milhões de abortos praticados de forma clandestina, de forma insegura, de forma precária, o que tem levado inutilmente à morte de mais de 47 mil mulheres no mundo a cada ano, além de deixar outros 5 milhões de mulheres sofrendo e enfrentando uma série de problemas físicos e emocionais decorrentes de um aborto praticado de forma estigmatizada, de forma insegura e de forma clandestina. Jefferson, queremos saber de você se uma mulher pode ser denunciada por aborto por profissionais de saúde. Os profissionais de saúde que atendem mulheres que realizaram o aborto de forma clandestina, ou seja, em situações que divergem, daquelas pouquíssimas permissões legais pelo Estado brasileiro, esses profissionais de saúde precisam entender que eles não podem, em nenhuma hipótese, comunicar ou denunciar essa mulher para qualquer instância, para qualquer autoridade sobre o procedimento de aborto que foi realizado. Esse princípio, de privacidade, de confidencialidade, ele está previsto pelo Estado brasileiro, está previsto nas nossas leis, e a violação desse princípio ela está prevista pelo Código Penal e pelos códigos de exercício profissional, como, por exemplo, o Código de Ética Médica, ou pelo Código de Exercício da Enfermagem, por exemplo. Portanto, existe o compromisso e o dever de sigilo dos profissionais de saúde nessas circunstâncias, e não bastassem todas essas questões, vamos dizer, mais genéricas, ainda existe o artigo 66 da Lei de Contravenção Penal,
que é absolutamente explícito no sentido de que esses casos, nessas circunstâncias, não podem ser denunciados, não podem ter o sigilo dessas informações de nenhuma maneira violada. Lamentavelmente, ainda existem serviços de saúde que realizam essa prática. Quando eu penso em mortalidade materna e eu penso em abortamento, a maior parte dessas pessoas, elas têm outros filhos. E justiça reprodutiva também é sobre as crianças terem uma vida digna. Eu penso na quantidade de órfãos que a pandemia produziu, pelos índices de mortalidade materna que explodiram mais de 200%. E eu fico pensando sempre assim, né? Por trás de toda a injustiça reprodutiva, o que tem é uma outra mulher que está no luto pela sua filha ou pela companheira de alguém. Em geral, é uma avó que tem agora uma criança, seja porque ela passou por uma negligência pelo racismo obstétrico no parto, seja porque ela teve o direito ao aborto cerceado pelo processo legislativo que, na verdade, quer nos matar de toda maneira, né? Se você mantém a gestação, você ainda assim vai passar por violências e pelo risco de ser morta durante esse processo do parto. Então, para mim, quando eu penso assim que ainda tem alguém que se acha no direito de julgar essa pessoa sem vestir aquela roupa e saber de que condições essa vida está sendo exercida, é de uma crueldade e para mim é uma tortura diária. Muitas vezes trabalhar com isso, né, tá acompanhando essas vidas, essas pessoas que querem parir e as pessoas que estão vivendo esse luto. O que eu espero é que a gente também consiga fazer justiça pela vida dessas mulheres e que esses profissionais, maus profissionais, né, possam ser verdadeiramente responsabilizados. Acho que falta, talvez na nossa luta, a capacidade de responsabilizar os profissionais que expõem a vida dessas mulheres. A fala de Jefferson, né, de Letícia, de Maria José, tem uma convergência aqui nesse caso da denúncia muito interessante quanto ao aspecto da moralidade, quando a moralidade viola e atravessa, né, direitos garantidos. Então, o direito à privacidade, à confidencialidade das informações prestadas aos profissionais de saúde, a não discriminação, a assistência efetiva, está muito claro. A fala de Jefferson fala de várias leis, vários códigos. Mas mesmo assim há uma resistência do cumprimento e da aplicabilidade dessa realidade que é atravessado por esse abominável, esse inconcebido do pecado. Então, os profissionais de saúde se arvoram num julgamento daquela mulher imediato. E, como Morgana fala, provoca sofrimento evitável, produz tratamento cruel e, além de tudo, viola o próprio direito à vida dessas mulheres e dos seus filhos. Em caso paradigmático aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos, né, na justiça comprovado, essa mulher deixou filhos, implicou na mudança completa da sua vida uma denúncia imotivada e cruel de profissionais de saúde em relação ao abortamento. Quando muito que Morgana também trouxe para nós aqui esse exemplo, quando o aborto é voluntário e a moralidade, às vezes, de um profissional de saúde o torna como um aborto provocado. Espero que a gente continue na resistência, afirmando o direito das mulheres de decidir e a obrigação da saúde pública de apoiar as mulheres nas suas decisões. Miriam e Morgana, muito obrigada. Vocês trouxeram importantes reflexões sobre o tema que abordamos nesse podcast hoje, complementadas pela participação de Leina Pérez, da Rede Feminista de Saúde, de Maria José Rosado e Letícia Rocha, do Católicas pelo Direito de Decidir, e do médico ginecologista Jefferson Dressé. Esse foi o podcast da Sépia, que contou com o apoio da Foz Feminista, Aliança Internacional para a Saúde Sexual e Reprodutiva, Direitos e Justiça. Esse tema é tão importante e amplo que deixaremos no link do podcast outras referências, como indicações de livros, artigos e filmes. Não deixem de escutar os outros episódios dos podcasts da Sépia.